Presidente, o Brasil vem gastando mais do que arrecada. Nesse sentido, o que o seu governo vai fazer para resolver isso? A gente vai continuar brigando com determinados setores contra os benefícios fiscais, vai cortar gastos, contingenciar despesas, alterar o mínimo constitucional com educação e saúde ou mudar a regra do arcabouço? Eu sabia que essa pergunta viria, só não sabia se era a primeira pergunta, mas eu sabia que ela viria. Sakamoto, há muito tempo, eu tenho a vantagem de já ter sido presidente outras 2 vezes. E esse tema sempre foi um tema recorrente. Sempre. É engraçado porque esse tema ele é mais forte no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. Então, aqui no Brasil, vira e mexe as capas de jornais, as manchetes das matérias, são sempre assim: o governo está gastando demais, a dívida pública líquida é muito alta, a dívida pública não tem das contas e tal. O que não é verdade. Não é verdade. Veja, se você pegar a média dos países da OCDE, eles gastam 113% do PIB. Se você pegar os Estados Unidos, é 123% do PIB. Se você pegar a China, é 83%. Se pegar o Japão, é 237%. Se você pegar a França, é 112% e a Itália, 137%. E o Brasil é efetivamente 74%, 76%. Hoje está em 76%. Está muito aquém, sabe, dos gastos que os outros países fazem. Ora, isso não implica que a gente não leve em conta a seguinte certeza. Eu conto para todo mundo o seguinte: eu aprendi economia com a mulher analfabeta que era minha mãe. E ela pegava o olerite de pagamento de todos os filhos e ela colocava o dinheiro na mesa separando. Isso é para aquilo, isso vai fazer isso. Tal. No final das contas, se sobrasse alguma coisa, era nosso. Se não sobrasse, paciência. O orçamento da União é a mesma coisa. Ele é um bolo de arrecadação. Você tem que distribuí-lo. No Brasil, habitualmente, não se faz política social. No Brasil, habitualmente, quando muito se quer um vale gás, um vale não sei das quantas, um vale arroz, um vale não. E nós queremos fazer política de inclusão social que permita que as pessoas tenham a oportunidade de crescer. O que nós precisamos é saber o seguinte: o gasto está sendo bem feito. O dinheiro está sendo utilizado para alguma coisa que vai melhorar o futuro desse país? Eu acho que está. Eu acho que está. Nós, então, estamos agora fazendo uma análise aonde é que tem gasto exagerado, aonde é que tem gasto, sabe, que não deveria ter, aonde é que tem pessoas que não deveriam receber, que estão recebendo. Isso com muita tranquilidade, sem levar em conta o nervosismo do mercado. Levando em conta a necessidade de você manter política de investimento. Se você quiser investir na educação, não tem jeito, Sakamoto. Você tem que contratar professor, você tem que contratar funcionário, você precisa fazer laboratório, você precisa mais sala de aula. Não tem jeito. Esse país ainda tem menos estudantes comparado à população ao Chile e à Argentina. Isso porque, no nosso governo, nós duplicamos o número de alunos na universidade. Então, nós vamos continuar investindo em educação, nós vamos continuar investindo em saúde. Quanto custa um trabalhador doente e quanto custa um trabalhador sã? Então, no Brasil, essa discussão, eu digo sempre o seguinte: outro dia eu estava tomando café com o jornalista, eu perguntei para a imprensa toda que estava lá: quando o patrão de vocês dá o aumento do salário para vocês, é custo ou é investimento? Merecimento, na verdade. Eu acho que é investimento. Esse é o dado. É que eu acho que é investimento, porque quando o patrão dá um aumento para você, ele está dando aumento porque ele acha que você merece, porque você teve produtividade e ele quer que você esteja mais feliz no trabalho e produza mais ainda. Claro, presidente, esse cenário que o senhor coloca, tem esses números aí em comparação, mas assim, há uma evidência, é preciso cortar. O senhor disse que o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet vão apresentar isso para o senhor até o dia 22. O senhor já sabe aonde cortar? Vai cortar? Não. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão. Mas já não há um cenário de receitas superestimadas? Esse dia a Suprema Corte aprova 92 bilhões de reais de precatório. Agora mesmo eu vetei a tese da desoneração. 17 setores da economia brasileira, todos muito grandes, querem desonerar o pagamento da Previdência, da folha. Olha, eu vetei, eles derrubaram o veto. E agora a Suprema Corte decidiu que se em 45 dias não tiver uma compensação, o veto está derrubado. Ora, como é que a gente pode falar
em gastos se a gente está abrindo mão de receber uma quantidade enorme de recursos que os empresários têm que pagar. O senhor falou nessa conversa com o ministro Fernando Haddad e com a Simone Tebet que ficou assustado com a quantidade de subsídios que o Brasil dá, 6% do PIB. Mas, nesse caso, os governos do PT, historicamente, que implementaram essa política de subsídios. Dá para consertar isso? Esse caso de subsídios, o senhor está disposto a cortar? O senhor falou da desoneração aí, que pode... Eu vou lhe contar um caso verídico. Eu era presidente da República em 2008, quando houve a crise do subprime. E eu tomei uma atitude aqui no Brasil de fazer o primeiro processo de desoneração. Nós fizemos desoneração de 47 bilhões de reais com setores empresariais e com os sindicatos sentados na mesa para ter a contrapartida. Quando eu vou desonerar uma empresa, eu quero saber o seguinte: essa empresa vai manter a estabilidade do emprego? Ela vai manter por quanto tempo? Porque senão o benefício é só para o empresário, não é para o trabalhador, não é para a sociedade brasileira. Eu fico me perguntando com que direito o Estado tem de abrir mão, sabe, de uma determinada quantia de arrecadação para favorecer o lucro do empresário. Não. Se a economia estiver em crise, tiver um setor que está mais machucado, você pode utilizar a desoneração como se fosse uma comporta numa hidrelétrica. Você desonera um pouco e fecha, você desonera e fecha, você desonera e fecha. Mas aqui no Brasil, quando a gente aprova a desoneração para 5 anos, quando chega nos 5 anos tem um projeto para desonerar mais 10. Aí quando chega mais 10 tem mais um para mais 10. Ou seja, aí fica tudo política, sabe, Mas perene. dá para consertar isso? Dá para consertar. Como? Dá para consertar. De verdade, dá para consertar. Nós temos que ter em conta, cara, que nós vamos ter uma nova política tributária ainda este ano, se Deus quiser, para a gente poder resolver o problema do pagamento de imposto, o problema da arrecadação. Isso vai ser muito importante para o Brasil. Você pode ficar certo que o Brasil muda de padrão na hora que a gente tiver aprovado a reforma tributária. E você sempre tem que ter o cuidado que você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso é líquido, isso vale para minha família, isso vale para você e vale para todo mundo que tem responsabilidade. Eu, se ganho 10, eu não posso gastar 20. Se eu tiver que gastar 20, eu tenho, então, que contribuir. Esse 20 é investimento. Se ele é investimento, essa dívida que eu vou fazer, ela tem que servir, sabe, como subproduto desse investimento, a produção de uma coisa que aumenta o teu capital, que aumenta o teu patrimônio.